eu sou a Paula Fiuza e hoje vamos falar sobre vulnerabilidades. Todas as pessoas têm seus momentos de maior vulnerabilidade. Nascemos vulneráveis e precisamos de cuidados para sobreviver. Na nossa sociedade, esses cuidados são responsabilidade da família e é importante que pelo menos a mãe, que em geral é a principal responsável por essa função, tenha algum tipo de apoio financeiro. É por isso que temos a licença maternidade. Importante só destacar um ponto antes de seguirmos. Aqui não faremos uma análise crítica desse modelo desigual do trabalho de cuidados e não abordaremos os diferentes formatos de estruturas de família. Trataremos de forma objetiva as questões concretas da situação que temos hoje. Com o passar do tempo, a partir de uma certa idade, voltamos a ficar mais vulneráveis. Deixamos de ter tanta energia para trabalhar. Começamos a depender mais de cuidados de outras pessoas. Por isso, quem se aposenta recebe um dinheiro que, teoricamente, cobre o seu custo de vida. Também ficamos mais vulneráveis quando perdemos o emprego e deixamos de ter uma fonte de renda. Ou quando simplesmente temos uma vida tão precária que não conseguimos nem encontrar um emprego. E ainda tem pessoas que têm uma vida toda vulnerável, por conta de alguma deficiência, por exemplo. Essas regras de aposentadoria e auxílio são relativamente recentes. Antes, a expectativa de vida era menor, a nossa sociedade era mais rural e era mais comum que as famílias e comunidades se organizassem para cuidar de crianças, de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Tudo isso começa a mudar com a urbanização e com o trabalho atrelado a um salário. Os laços comunitários se tornam mais frágeis e as estruturas de cuidado se modificam. Isso quando falamos da classe média de grandes centros urbanos. É muito mais difícil cuidar de uma criança ou de uma pessoa idosa quando trabalhamos longe de casa, por exemplo. Além disso, as organizações das famílias passaram a ser mais parecidas com as que conhecemos hoje, apenas a família nuclear na mesma casa, e parentes e pessoas das comunidades com uma presença menos constante nos cuidados. Com o aumento do trabalho assalariado, passa a existir a poupança. As pessoas passaram a ter que guardar dinheiro para os momentos de mais dificuldade, inclusive o da aposentadoria. Mas claro que essa não era a realidade da maior parte da classe assalariada, já que ganhavam muito mal, mesmo trabalhando muito. Essas pessoas que trabalhavam por um salário começaram a reivindicar melhores condições, o que incluía uma poupança coletiva para os momentos de maior vulnerabilidade. Essa poupança coletiva era responsabilidade das empresas, era como uma espécie de previdência privada, quando a empresa contribui com uma parte e as pessoas que trabalham nela contribuem com outra parte. Eram as chamadas caixas. Com o tempo e com muita luta da classe trabalhadora, essa poupança coletiva passa a ser responsabilidade do Estado. Isso garantiu a expansão da proteção social e deixou de ser apenas para quem trabalhava nas empresas que criaram as caixas. Esse modelo de benefício acontece de formas diferentes nos diversos países. Alguns adotaram o que chamamos de modelo liberal, no qual o benefício é apenas para a população mais pobre, financiado por impostos, e cobre o mínimo necessário. Para quem não atende às regras de habilitação para receber o benefício, resta recorrer ao serviço privado, como previdência e seguros. Em outros países que seguem um modelo de bem-estar social, os benefícios de proteção social são universais e proporcionais à renda da pessoa. Ou seja, quem tinha um salário maior tem um benefício maior também quando se aposenta. Já nos que adotaram um modelo conservador, não existe um esforço para viabilizar o pleno emprego, e se parte do pressuposto de que as mulheres que assumem o trabalho doméstico. Além disso, a proteção social é restrita a algumas categorias, em geral, aquelas que têm mais poder. A principal característica que diferencia esses três modelos é a capacidade da pessoa viver vulnerabilidades sem depender tanto do mercado. Ou seja, quando você sabe que o Estado vai garantir proteção quando você não tem dinheiro, você acaba dependendo menos do mercado para ter alguma segurança financeira. E ao contrário do que algumas pessoas dizem, isso não significa que a pessoa que recebe algum benefício irá se acomodar ganhando o dinheiro do Estado. Significa que o Estado vai ter uma política de emprego e renda que seja consistente para que as pessoas possam ter um trabalho digno e ter benefícios que sejam compatíveis com seu padrão de vida. Para que esse modelo seja viável, é preciso ter impostos mais altos que possibilitem custear esses benefícios. No Brasil, não foi esse o modelo estabelecido. Na maior parte do século XX,
Assim como na América Latina, o Brasil teve um modelo de proteção social conservador, ou seja, os benefícios eram restritos para as pessoas que tinham carteira de trabalho assinado. A questão é que a maioria das pessoas trabalhavam de maneira informal, sem carteira assinada, e viviam dependendo de políticas assistencialistas e de caridade. Na segunda metade do século XX, essa situação começou a mudar. Primeiro com a criação da aposentadoria rural, que incluía uma parte das pessoas que não tinha carteira de trabalho assinada. Com a Constituição de 1988, foram previstos benefícios universais para pessoas idosas e com deficiências inseridas em famílias de baixa renda, independentemente da contribuição prévia. Depois, foram criados programas de transferência de renda. Todas essas proteções, teoricamente, garantiriam patamares mínimos de condições de vida que até então não existiam. Em 2008, foi criado o MEI, Microempreendedor Individual, que é uma figura jurídica criada para garantir proteção para as pessoas que até então trabalhavam informalmente. Em 2017, foi aprovada a reforma trabalhista. Em 2019, a reforma previdenciária. Isso transformou bastante o nosso sistema de proteção social. A reforma trabalhista fragilizou bastante a situação da classe trabalhadora. Por exemplo, hoje é mais fácil contratar pessoas para receber por hora de trabalho, sem definir um mínimo de horas a serem contratadas. Também é mais fácil demitir uma pessoa sem justa causa, apenas com um acordo de rompimento de contrato. E cada vez mais empresas fazem contratações de pessoas jurídicas com contratos de prestação de serviço de quem tem MEI, mesmo quando tem vínculo trabalhista. Na prática, isso significa que as pessoas são supervisionadas, têm responsabilidades dentro da empresa, horário de trabalho definido e uma série de condições que configuram um vínculo trabalhista, e mesmo assim não recebem os benefícios de quem tem carteira assinada. Além disso, passou a ser cada vez mais comuns empresas com modelos de negócio que dizem ser apenas uma intermediação entre clientes e fornecedores. Intermediam clientes de transporte com motoristas, clientes de entrega com pessoas que trabalham fazendo entrega. São como os aplicativos que conhecemos no nosso dia a dia. Mas quem fornece o serviço para essas empresas costumam ser submetidas a regras bem duras da empresa. Precisam cumprir jornadas longas, sem ter benefícios ou qualquer tipo de proteção, além de ter uma remuneração baixa. As empresas não se responsabilizam pelas contribuições trabalhistas, alegando que quem presta serviço não são pessoas contratadas, são pessoas que empreendem e estão oferecendo trabalho por livre e espontânea vontade, como se fosse uma simples questão de escolha. A reforma previdenciária deixou essa situação ainda mais complexa, porque deixou as regras de aposentadoria mais rígidas, aumentou o tempo de contribuição e a idade mínima, e estabeleceu um teto. Então, mesmo que a pessoa faça contribuições regulares durante toda a sua vida laboral, com base em um salário alto, ela não poderá contar com uma aposentadoria compatível com seu custo de vida. Uma questão importante é lembrarmos que com as novas condições trabalhistas, pouquíssimas pessoas têm condições de fazer contribuições regulares e, como sempre, grupos sociais mais vulneráveis ficam ainda mais vulneráveis, como as mulheres, que se não têm carteira assinada, por exemplo, se engravidam, ficam desprotegidas, dependendo apenas dos próprios recursos e da poupança, se tiverem. E mesmo quando mulheres estão empregadas, é muito comum serem demitidas pouco tempo após a volta da licença maternidade. E tem empresas que até mesmo deixam de contratar mulheres que imaginam poder querer ter filhos. Nesse contexto, a responsabilidade por garantir a proteção fica cada vez mais por conta da própria pessoa. Por isso, as pessoas precisam fazer reserva de emergência, já que não podem contar com seguro-desemprego caso fiquem sem trabalho, por exemplo. Quem tem condições acaba contratando um seguro privado. Precisam poupar para a Previdência por não saberem se poderão contar com a Previdência do INSS para cobrir os custos de vida na velhice. Não é por acaso que um Estado que acolhe as pessoas em situações de vulnerabilidade, não deixando de ser uma responsabilidade individual, é chamado estado de bem-estar social. Isso significa que o bem-estar social é alcançado quando a sociedade também é responsável pelas pessoas individualmente, principalmente as que estão em situação mais vulnerável. Em 2021, o Banco Mundial publicou um relatório chamado Aumentando a Resiliência dos Trabalhadores de Baixa Renda no Brasil, Instrumentos Financeiros e Inovações. Esse relatório traz um diagnóstico que aponta uma quantidade grande de pessoas que não se encaixam nos critérios para receber benefícios ou participar de programas sociais que são voltados para pessoas de baixa renda e que também não têm sua proteção garantida plenamente pelo INSS. São pessoas que, por exemplo,
por não terem carteira assinada, não poderão contar com auxílios e benefícios previstos pelo INSS se passarem por qualquer situação adversa. E claro que esse risco é ainda maior para as pessoas que já estão em situação mais vulnerável por serem mais pobres. São pessoas que já estão mais expostas à situação de violência urbana ou a se prejudicarem ainda mais em casos de enchentes, chuvas fortes, por exemplo. Imagina a quantidade de pessoas que perdem suas casas quando cai uma encosta, que não tem qualquer tipo de seguro ou subsídio para sua proteção, ou a quantidade de famílias que perdem uma pessoa que era provedora por causa da violência urbana e ficam desamparadas. O Banco Mundial, por ser uma instituição com viés mais liberal, propõe parcerias entre estados e instituições financeiras para o desenvolvimento de produtos financeiros que sejam adaptados para a população de baixa renda. Também apresenta exemplos de previdências privadas patrocinadas pelo Estado, microseguros e até de microcrédito para gerar mais oportunidades de trabalho. O objetivo é incentivar as pessoas, principalmente as de baixa renda, a criar poupanças que possam, no longo prazo, ser usadas nos momentos de mais vulnerabilidade. Os negócios de impacto poderiam cumprir esse papel de garantir a resiliência para a população de baixa renda. Existem muitos negócios de impacto voltados para as finanças, que em geral oferecem contas digitais com custos mais baixos e microcrédito. Mas, para saber de fato qual poderia ser o papel de negócio de impacto nessa esfera, precisamos nos perguntar qual é a responsabilidade individual e da sociedade pelas diversas situações de vulnerabilidade que podemos sofrer. Uma coisa é certa: qualquer pessoa passará por alguma situação de vulnerabilidade na vida. As dinâmicas do mercado de trabalho mudaram, a expectativa de vida aumentou, as pessoas mais jovens estão tendo menos filhos. Então, nesse momento, é importante pensar em novas soluções. No livro Utopia para Realistas, o filósofo Rutger Bregman faz algumas sugestões. Ele propõe uma renda mínima incondicional para dar garantias mínimas de sobrevivência para todas as pessoas, por exemplo. E isso seria feito em conjunto com a redução da jornada de trabalho, que garantiria o trabalho para mais pessoas. Além disso, sugere a mensuração da riqueza dos países por métricas que substituiriam o produto interno bruto, que estaria ligado à produção, mas sem identificar o que é produzido, e nem se essa produção serve ao bem-estar da população. Já no livro Economia Donut, da economista Kate Raworth, ela sugere que a gente construa uma sociedade baseada em dois princípios. O primeiro seria resolver problemas sociais, que há muito tempo já poderiam ter sido resolvidos. E o segundo, respeitar os limites do planeta. Para isso, ela sugere que a economia deveria fortalecer modelos de negócios que sejam mais eficientes no uso dos recursos, por exemplo, e mais intensivos no uso de mão de obra, o que é o oposto do que o sistema capitalismo promove. No capitalismo, em geral, recursos da natureza não são precificados e por isso são considerados gratuitos e acabam sendo utilizados de forma irresponsável. Já a mão de obra, que é o trabalho realizado pelas pessoas, é vista como um custo, já que é preciso pagar salários. Por isso, as empresas preferem economizar na mão de obra, o que acaba significando precarização do trabalho e mais desemprego. Mas, se essa lógica for invertida, como a autora propõe, mais pessoas teriam acesso a trabalho digno e, consequentemente, mais proteções sociais poderiam ser garantidas. Esses são apenas 2 exemplos de propostas que estão em debate no mundo todo. Existem muitas outras, e é provável que a solução não venha de uma proposta exclusivamente, mas de uma mistura de ideias. Mas podemos ter certeza de uma coisa: a solução precisa ser discutida coletivamente e pelos meios mais democráticos. Por isso, precisamos olhar para a proteção das pessoas em momentos de vulnerabilidade como uma questão política e não como um problema financeiro individual. Na descrição do vídeo, colocamos uma série de referências sobre os assuntos que falamos, para quem quiser se aprofundar e entender mais sobre o assunto. Vale a pena olhar. Até a próxima!